Juntos mais uma vez, continuando com a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje vamos ver o capítulo 27, Pensamento, Agente Modelador, que começa com mais uma passagem da Gênese de Allan Kardec. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. A Gênesis de Allan Kardec, capítulo 14, capítulo 14, item 14. Pensamento, agente, modelador. Comandando o cérebro está a mente, manancial dos nossos pensamentos. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade dependem da potência mental e da constância no pensar. Essa onda pode ser captada por outra estação mental, quando lhe sintonize, mantendo-se ambas em comunhão, absorvendo e fazendo-se absorver em troca de ideias geradoras de sombras ou luminosidade, conforme seja o teor da mensagem intercambiada. O pensamento possui a propriedade de modelar formas e imagens, sendo estas efêmeras ou duradouras, a depender das energias que as alimentam. Vibrando nos acordes do amor, ilumina o perispírito, dando-lhe leveza, fazendo com que tais energias dele se volatizem, sem deixar qualquer nódoa ou mancha prejudicial. No sentido oposto, detendo-se no ódio, as energias hostis que o alimentam deixam resíduos indesejáveis, fuligem cáustica no tecido perispiritual, cuja drenagem geralmente se faz através do corpo físico em formas patogênicas diversas. Meus amigos, leiam novamente esse trecho e pensem, meditem sobre o que está escrito aqui. É importantíssimo. O corpo físico, funcionando qual aspirador ou mata-borrão para os fluidos densos acumulados no perispírito, atrai para si as mazelas resultantes do descontrole do espírito. Grande é a responsabilidade com o nosso pensar. O pensamento, sempre antecedendo a ação, tem no seu controle uma regra áurea para as boas construções. Quando selecionados e sintonizados com o bem, agem com bisturis, removendo os hematomas perispirituais em cirurgias plásticas modeladoras. Jamais afastaremos os hábitos seculares, antifraternos, sem a renovação dos pensamentos. Quando pensamos de maneira altruísta, abrigando a paz, a doação, a fraternidade, nosso ser fica impregnado de energias revigorantes que facultam com sua persistência a expulsão de ideias e imagens que não sintonizam com o novo estágio da evolução. Ao mesmo tempo, fechamos a porta para ideias pessimistas que não conseguem se impor à calma e à confiança embasadas no bom ânimo e na fé raciocinada. O desejo de renovação, no entanto, não pode nem deve ser neurotizante, impondo uma fuga dos cenários do mundo, nem uma fiscalização castrativa e geradora de desejos de autopunição. É o velho conselho de estar no mundo sem ser do mundo, estar com eles sem ser um deles. Quanto mais renovado o ser, mais entendimento demonstra ter para com as fraquezas alheias, sem contudo pactuar com elas. Selecionar pensamentos, se policiar, não é tentar soterrar a todo custo a inferioridade que habita em nós e que aflora muitas vezes ao dia. É entender com naturalidade, com maturidade que a possuímos e envidar esforços para diminuí-la a cada dia. Visto ser a evolução fruto de milênios, e não se render ao comodismo,
É o querer dinâmico, o conhecer a si para mudar a si, fazer luz, modelando o perispírito em formas translúcidas e menos vulneráveis às investidas da dor. Comecemos cultivando o otimismo, a meditação, o estudo sério, compenetrado, o trabalho edificante e a prece, e teremos afastado as ideias deprimentes, oriundas da acomodação, das lamentações, da ignorância e da maledicência. Caso não seja acolhido tal procedimento e a invigilância venha a hospedar-se em nossa casa mental como soberana, ditando os velhos códigos do orgulho, egoísmo, ciúme e similares, a mente continuará viciada, incapacidade de impor a si a disciplina preventiva dos traumas, fobias e sequelas, dos quais são férteis o pensar sem controle. O portador de tais estigmas modelará seu perispírito com as formas adensadas e obscuras, alimentadas pela energia que dele emana. Visto ser este corpo maleável ao pensamento, de quem sofre grandes transformações sob o comando mental, que desgovernado passa a lesar suas células, deformando-as. Meus amigos, vocês percebem a importância desse capítulo? Como somos responsáveis pelo estado de nosso perispírito simplesmente pelas nossas preferências de pensamentos? Nós somos otimistas, pessimistas, generosos, egoístas. Tudo isso vai nos modelando, nos acendendo luzes interiores ou nos tornando escuros, densos, pesados. Recomendo a todos a leitura do livro Formas Pensamento. O autor é C.W. Leadbeater. Vocês vão descobrir muita coisa sobre o pensamento com esse livro. Um abraço a todos e eu os aguardo em breve. Abraços!